Práticas de terceiro grau. Conhecer, ousar, querer e calar são os 4 pilares principais do Templo de Salomão, portanto, do macro e do microcosmo, sobre os quais foi erigida a sagrada ciência da magia. Relativamente aos 4 elementos, são estas as características básicas que todo mago deve possuir se quiser alcançar o grau mais elevado desta ciência. Vou repetir: conhecer, ousar, querer e calar. O saber mágico pode ser adquirido por qualquer um através de um estudo intenso e o conhecimento de suas leis, que possibilita ao aprendiz alcançar gradativamente o estágio mais elevado da sabedoria. Querer é um aspecto da vontade que só pode ser alcançado com tenacidade, paciência e persistência no estudo da ciência sagrada e na sua aplicação prática. Quem pretende não só satisfazer sua curiosidade, mas levar a sério o seu estudo e escalar o caminho que levará às mais luminosas alturas, precisará dispor de uma vontade inquebrantável. Ousar. Quem não teme sacrifícios nem obstáculos, e também não dá atenção às opiniões dos outros, mas mantém o objetivo sempre à sua frente, sem se importar se terá sucesso ou fracassará, receberá a melhor das recompensas. Calar. Quem gosta de se gabar e se promover exibindo sua sabedoria, não poderá nunca ser um verdadeiro mago. O mago não precisa assumir áreas de autoridade, muito pelo contrário, ele se esforça em não aparecer. Calar é ouro. Quanto mais ele se calar sobre as próprias experiências e conhecimentos, sem se isolar das outras pessoas, tanto mais poderes ele obterá da fonte primordial. Portanto, quem quiser obter o conhecimento e a sabedoria deverá empenhar-se em adotar essas 4 qualidades básicas, sem as quais ninguém conseguirá alcançar as coisas essenciais da magia sagrada. Instrução mágica do Espírito, grau 3. Concentração do pensamento em 2 ou 3 ideias simultaneamente. No segundo grau, nós aprendemos a praticar a concentração dos sentidos, isto é, a induzirmos a concentração de cada um de nossos sentidos. Nesse grau, nós ampliaremos nossa capacidade de concentração na medida em que nos fixaremos não só em um único sentido, mas em 2 ou 3 simultaneamente. Eu gostaria de mostrar aqui alguns exemplos, através dos quais o próprio aprendiz poderá organizar o seu trabalho. Imagine plasticamente um relógio de parede com um pêndulo que vai e vem. A representação imaginária deve ser tão real a ponto de se achar que existe de fato um relógio na parede. Ao mesmo tempo, experimente ouvir o seu tic-tac. Tente fixar essa dupla imaginação da visão e da audição durante 5 minutos. No início, você só conseguirá fazê-lo durante alguns segundos, mas com a repetição constante, você conseguirá fixá-las por mais tempo. A prática cria o mestre. Repita essa experiência com algum outro objeto semelhante, talvez um gongo, e, além de tentar ouvir os seus golpes, tente também ver a pessoa que o está golpeando. Depois, tente ver um regato e ouvir o murmúrio das águas. Imagine um campo de trigo e tente ouvir o som do vento que o varre. Para variar, tente montar sozinho algumas experiências semelhantes que considerem 2 ou até 3 sentidos ao mesmo tempo. Outras experiências com imaginações visuais ou auditivas também podem ser feitas considerando-se, por exemplo, a visão e a sensação do toque, o tato. Todos os sentidos devem ser envolvidos de modo vital e concentrativo. Deve-se conferir um valor especial à visão, à audição e ao tato, que são muito importantes para qualquer progresso na magia. Volto sempre a enfatizar o grande significado desses exercícios para o progresso em todo o caminho mágico.
É por isso que devemos praticá-los todos os dias com perseverança. Quando conseguirmos fixar simultaneamente 2 ou 3 concentrações de sentidos por no mínimo 5 minutos, então o exercício estará completo. Se o cansaço interferir no exercício, devemos interrompê-lo e adiá-lo para um momento mais propício, quando o espírito estiver mais alerta. Além disso, devemos evitar adormecer durante a prática do exercício. Sabe-se que as primeiras horas da manhã são as mais propícias para os trabalhos de concentração. Depois de alcançar um certo grau de concentração nesses exercícios, fixando 2 ou 3 sentidos ao mesmo tempo por no mínimo 5 minutos, podemos prosseguir. Concentração do pensamento em objetos, paisagens e lugares. Escolha novamente uma posição confortável, como nos outros trabalhos de concentração. Feche os olhos e imagine plasticamente um lugar bem familiar, como por exemplo uma região, uma casa, uma relva, um jardim, um campo, um bosque, etc. Fixe essa imagem. Todos os detalhes, como cor, luz e forma, devem ser memorizados. A imagem deve ser muito palpável plasticamente, como se você estivesse pessoalmente naquele local. Nada deve escapar-lhe ou ser omitido. Se a imagem lhe fugir do pensamento ou ficar embaçada, chame-a de volta, tornando-a nítida novamente. O exercício estará completo quando você conseguir fixar e manter a imagem plástica na mente por, no mínimo, 5 minutos. Então experimente acrescentar à mesma imagem uma concentração auditiva. Caso você tenha imaginado um belo bosque, então ouça o canto dos pássaros, o murmúrio do regato, o soprar do vento, o zumbido das abelhas, etc. Ao conseguir isso, passe para a próxima imagem de modo semelhante. O exercício estará completo quando você conseguir imaginar cada local, região ou paisagem com 2 ou 3 sentidos simultaneamente, durante no mínimo 5 minutos. Ao alcançar esse grau de concentração, tente realizar esses mesmos exercícios com os olhos abertos, fixando o olhar num ponto determinado ou no vazio. O ambiente físico ao redor deve deixar de existir para você, e a imagem escolhida deve flutuar diante de seus olhos como uma miragem. Ao conseguir fixar uma imagem pelo tempo de 5 minutos, passe para a próxima etapa. O exercício pode ser considerado completo quando você conseguir chamar qualquer imagem desejada com os olhos abertos e fixá-la durante 5 minutos junto com um ou mais sentidos diferentes. Assim como as imagens de um acontecimento que passam diante de nós depois da leitura de um romance, essas imagens também deverão ser visualizadas em qualquer exercício de concentração. Agora, devemos então tentar visualizar locais e regiões imaginários que nunca vimos antes. No início, podemos até fazê-lo com os olhos fechados e, ao dominarmos essa técnica, com 2 ou 3 sentidos ao mesmo tempo, ao longo de 5 minutos, com os olhos abertos. O exercício estará completo quando conseguirmos fixar essa imaginação com os olhos abertos durante os 5 minutos. Concentração do pensamento em animais e pessoas. Dos objetos inanimados, locais, regiões, casas e bosques, passaremos aos entes vivos. Imaginemos diversos animais como cães, gatos, pássaros, cavalos, vacas, bezerros, galinhas, tão plasticamente quanto na concentração dos objetos. Inicialmente durante 5 minutos com os olhos fechados e depois com os olhos abertos. Dominado esse exercício, devemos imaginar os animais em seus movimentos. Um gatinho se lavando, caçando camundongo, bebendo leite, um cão latindo, correndo, um pássaro voando, bicando a comida no chão, etc. Estas e outras combinações semelhantes devem ser escolhidas à vontade pelo aluno, primeiro com os olhos fechados e depois com eles abertos. Ao conseguirmos fazê-los durante 5 minutos sem interrupções, sem perturbações, então o exercício estará completo e poderemos passar adiante. Do mesmo modo, devemos proceder quanto aos seres humanos. Primeiro os amigos, parentes, conhecidos, falecidos
e depois pessoas estranhas que nunca vimos antes. Depois, imaginemos as feições de seus rostos, a cabeça toda e, por último, o corpo inteiro coberto pela roupa. Sempre primeiro com os olhos fechados e depois com os olhos abertos. A duração mínima de 5 minutos deve ser alcançada antes de continuarmos imaginando as pessoas em movimento, portanto, andando, trabalhando e falando. Fazendo isso com um dos sentidos, por exemplo, a visão, devemos combiná-lo com outro, que pode ser a audição ou a imaginação auditiva. Assim, ao imaginarmos a voz da pessoa, devemos ouvi-la falando, devemos nos esforçar em adaptar a imaginação à realidade, por exemplo, imaginar a tonalidade, a velocidade e o ritmo da fala real da pessoa em questão, primeiro com os olhos fechados, depois com eles abertos. Poderemos então dar prosseguimento a esse exercício imaginando pessoas totalmente desconhecidas e inventando diversas feições e vozes para elas. Podem ser pessoas de ambos os sexos e diversas idades. Imaginemos pessoas de outras raças, mulheres e homens, jovens e velhos, crianças, como por exemplo, indianos, negros, chineses, japoneses. Como meios auxiliares, podemos usar livros e revistas ilustradas, assim como fazer visitas aos museus. Depois de alcançarmos o objetivo de fixar a imagem durante 5 minutos com os olhos fechados e também com eles abertos, a instrução mágica do espírito do 3º grau está completa. Em todos os exercícios, devemos ter muita paciência, perseverança, constância e tenacidade para dominar os mais difíceis. Aqueles alunos que conseguem despender o esforço exigido ficarão muito satisfeitos com as forças obtidas através dos exercícios de concentração e poderão aprofundá-las no grau seguinte. Os exercícios de concentração dessa etapa fortalecem não só a força de vontade e a capacidade de concentração, mas todas as forças em conjunto, intelectuais e espirituais, despertam a capacidade mágica do espírito e são imprescindíveis como pré-exercício para a transmissão do pensamento, a telepatia, a viagem mental, a clarividência, a vidência à distância e outros. Sem essas capacidades, o futuro mago não progredirá. Por isso, devemos empenhar todos os nossos esforços em trabalhar com cuidado e constância. Instrução mágica da alma, grau 3. Antes de iniciar a instrução desse grau, para que não nos prejudiquemos, devemos ter certeza de que em nossa alma prevalece o equilíbrio astral dos elementos, o que pode ser obtido pela introspecção e autodomínio. Diante da certeza de não haver nenhum elemento predominante, devemos, no decurso da evolução, continuar a trabalhar no aperfeiçoamento do caráter. Mas mesmo assim, já podemos passar ao trabalho com os elementos no corpo astral. Respiração dos elementos no corpo inteiro. Nessa etapa, a tarefa é a adequação de si mesmo às características básicas dos elementos, tornando-os predominantes ou neutralizando-os novamente. Já conhecemos a teoria dos efeitos dos elementos e conectaremos a ela a prática como segue. A. Fogo. O fogo, com sua expansão ou dilatação em todas as direções, possui como característica específica o calor. Por isso, ele tem a forma esférica. Portanto, devemos adequar-nos, sobretudo, a essa característica de acordo com a nossa constatação e sermos capazes de evocá-la a qualquer momento na alma e no corpo. No domínio do corpo, escolhemos uma posição na qual não podemos permanecer confortavelmente e sem perturbações. Os hindus chamam essa posição de asana. Para fins elucidativos, daqui em diante nós também usaremos essa expressão. Portanto, assuma essa posição, asana, e pense no ponto central do elemento fogo que envolve todo o universo de forma esférica. Imagine que tudo à sua volta, inclusive todo o universo,
é feito de fogo. Então, comece a inspirar esse elemento com o nariz e com todo o corpo, respiração pelos poros, ao mesmo tempo. Respire regular e profundamente sem pressionar o ar ou forçar o pulmão. O corpo material denso e o corpo astral devem assemelhar-se a um recipiente vazio, no qual o elemento é inspirado, ou melhor, absorvido a cada inspiração. A cada inspiração, o calor do elemento deve ser aumentado e comprimido no corpo, tornando-se cada vez mais incandescente. O calor e a força de expansão devem ser cada vez mais fortes e a pressão ígnea cada vez maior, até finalmente nos sentirmos totalmente incandescentes e ardendo em fogo. Todo o processo de inspiração do elemento ígneo através do corpo inteiro é naturalmente só imaginário e deve ser realizado em conjunto com a imaginação plástica do elemento. No início, devemos fazer 7 inspirações do elemento fogo, acrescentando mais uma a cada novo exercício. Em média, são suficientes 20 ou 30 inspirações. Só os alunos mais fortes fisicamente e com maior força de vontade conseguirão superar esse limite. Para não ter que contar o número de inspirações, devemos usar o cordão de contas ou de nós, passando um nó ou uma conta adiante a cada nova inspiração. No começo, o calor imaginado é sentido só pela alma, mas a cada nova experiência, a incandescência torna-se mais perceptível, tanto na alma quanto no corpo. Ela pode aumentar a temperatura do seu corpo, eventualmente provocando a transpiração, até ao nível da febre. Se enquanto isso o aluno tiver estabelecido o equilíbrio dos elementos na alma, então essa acumulação de um elemento no corpo não provocará maiores danos. Depois de finalizar o exercício da acumulação imaginária do elemento fogo, devemos sentir a sua força de incandescência e de expansão e treinar a sequência inversa, inspirando normalmente pela boca e expirando tanto pela boca quanto pelo corpo todo, expiração pelos poros, jogando o elemento fogo de volta ao universo. Essas respirações para a expiração do elemento devem ser feitas com a mesma frequência com que foram feitas as respirações anteriores para a sua inspiração, Se naquele caso começamos com 7 respirações, então neste também devemos realizar 7 respirações para expirar o elemento. Isso é muito importante, porque depois do exercício, o aluno deve ter a sensação de que não sobrou nenhum pedacinho de elemento nele, e a sensação de calor também deve desaparecer totalmente. Por isso, é aconselhável usarmos o cordão de conta ou de nós para a contagem, tanto da inspiração quanto da expiração. Os exercícios devem ser realizados primeiro com os olhos fechados e depois com eles abertos. A pesquisadora e viajante Alexandra Davidian, que estudou e conheceu bem os costumes do Tibete, descreveu em seus livros uma experiência semelhante chamada Tumo, supostamente realizada pelos lamas, mas que não é muito adequada à prática pelos europeus e não deve ser recomendada aos alunos de magia. No Oriente, existem iniciados que praticam esse tipo de exercício, chamado de sadhana ou sadhana. Durante anos, eles praticam esse exercício durante anos e materializam o elemento fogo de tal forma que conseguem até andar nus e descalços, mesmo nas estações mais frias do ano, sem sentir o efeito do frio, conseguindo secar com o calor do próprio corpo os panos molhados que os envolvem. Através da acumulação do elemento fogo, eles conseguem influir no ambiente que os cerca e, com isso, diretamente na natureza, derretendo a neve e o gelo que estão a metros ou até a quilômetros de distância à sua volta. Esse e outros fenômenos semelhantes também podem ser provocados por um europeu se ele se dispor a gastar o tempo necessário para o treinamento.
Mas para a nossa evolução mágica, é necessário dominarmos não só um elemento, mas todos eles, o que seria o correto do ponto de vista mágico. B. Ar. Agora, seguem-se os exercícios do elemento ar, que devem ser realizados do mesmo modo que os do elemento fogo, só que com a imaginação de uma sensação diferente. Coloque-se na mesma posição confortável do corpo, feche os olhos e imagine-se encontrar-se no meio de um espaço aéreo que preencha todo o universo. Nada do que estiver em volta deve ser considerado, e não deve existir nada para você além desse espaço pleno de ar que envolve todo o universo. Você deverá inspirar esse elemento aéreo para o recipiente vazio da alma e do corpo material denso, através da respiração total do corpo, pelos poros e pelos pulmões. A cada respiração, o corpo todo vai sendo preenchido com mais ar. Você deve fixar a imaginação de que a cada respiração, o seu corpo se preenche de ar de tal forma a parecer um balão. Ao mesmo tempo, imagine que seu corpo vai se tornando cada vez mais leve, tão leve quanto o próprio ar. A sensação de leveza deve ser tão intensa a ponto de você mesmo não sentir mais o próprio corpo. Do mesmo modo que no exercício do elemento fogo, o do elemento ar deve ser iniciado com 7 inspirações e expirações cada. Depois de concluído o exercício, devemos ter novamente a sensação de que não sobrou nada do elemento ar em nosso corpo e que nos sentimos tão normais quanto antes do exercício. Para não precisar contar, podemos usar novamente o cordão de nós ou de contas. De um exercício ao outro, devemos aumentar o número de inspirações e expirações, mas sem ultrapassar o número 40. Através do treinamento constante, alguns iniciados conseguem até levitar, andar sobre a superfície da água, flutuar no ar, deslocar o corpo, etc., principalmente quando o iniciado se concentra em um único elemento. Mas nós, magos, não nos satisfazemos com fenômenos unilaterais, pois não é esse nosso objetivo. Nossa vontade é penetrar mais profundamente na sua descoberta e seu domínio para evoluirmos cada vez mais. C. Água. Segue-se a descrição da prática com o elemento água. Assuma novamente aquela posição habitual do corpo, feche os olhos e esqueça todo o ambiente ao redor. Imagine que todo o universo se parece ao oceano infinito e que você se encontra em seu ponto central. Com cada respiração de corpo inteiro, o seu corpo se preenche com esse elemento. Você deve sentir o frio da água em todo o corpo, e quando ele estiver cheio do elemento, depois de 7 inspirações, então expire-o por 7 vezes. Em cada inspiração você deverá eliminar esse elemento água do corpo, de modo que na última delas não sobre mais nada. Nesse caso, também o cordão de nós ou de contas lhe será muito útil. A cada novo exercício, faça uma respiração a mais. Quanto mais frequentemente for a realização de suas experiências, tanto mais nítida será a sua percepção do elemento água com toda a sua frieza característica. Você deve imaginar-se na forma de um cubo de gelo. Cada um dos exercícios não deve ultrapassar os 20 minutos. Com o tempo, você deverá conseguir esfriar seu corpo também quando estiver fazendo muito calor, no verão dos mais quentes. Os iniciados do Oriente dominam esse elemento tão completamente que conseguem produzir grandes fenômenos com ele. Conseguem produzir chuva na época mais quente e seca ou mesmo interrompê-la. Conseguem afastar as tempestades, tranquilizar o mar, dominar todos os animais que vivem debaixo d'água, etc. Para o mago verdadeiro, esses e outros fenômenos semelhantes são facilmente explicáveis. D. Terra. Agora resta-nos descrever ainda o último elemento, o da terra. Assim como nos exercícios anteriores, com os elementos, assuma aquela sua posição confortável. Desta vez, imagine o universo inteiro como terra, e você no seu ponto central.
Não imagine a Terra como um punhado de barro, mas sim como uma matéria densa. A característica específica da matéria do elemento terra é a densidade e o peso. Com a ajuda da respiração do corpo inteiro, você deve preencher o seu corpo todo com essa matéria pesada. No início, 7 vezes, e a cada exercício suplementar, uma respiração a mais. Você deve concentrar em si mesmo tanta matéria a ponto do corpo ficar pesado como uma bola de chumbo e parecer quase paralisado. A expiração é a mesma dos outros elementos. No final do exercício, você deverá sentir-se tão normal quanto no início dele, e a sua duração não deve ultrapassar o tempo máximo de 20 minutos. Esse exercício, sadhana, é realizado por muitos lamas tibetanos. Eles começam a meditar sobre um punhado de lama, deslocam-no deslocam-no e meditam novamente sobre ele. O verdadeiro mago consegue captar e dominar o elemento de um modo mais simples, diretamente na sua raiz, e portanto não precisa desses processos complicados de meditação. A cor dos diversos elementos pode servir como imaginação auxiliar, ou seja, o fogo vermelho, o ar azul, a água azul esverdeada, a terra amarela, cinza ou preta. A imaginação da cor é uma escolha totalmente individual, mas não estritamente necessária. Se alguém achar que ela facilita o trabalho, então pode usá-la logo no início. Em nossos exercícios, trata-se basicamente de uma imaginação sentida. Depois de um treinamento mais longo, cada um deve, por exemplo, através do elemento fogo, conseguir produzir um calor tão grande a ponto dele poder ser constatado num termômetro como uma temperatura de febre. Esse pré-exercício do domínio dos elementos é imprescindível, por isso deve ser alvo de máxima atenção. O tipo de fenômeno que um iniciado pode produzir, por exemplo, no domínio do elemento terra, é muito diversificado, e fica a critério de cada um refletir sobre isso. O domínio dos elementos é o campo mais obscuro da magia. Falou-se muito pouco sobre ele até hoje, porque ele contém o maior dos arcanos. Ao mesmo tempo, é o campo mais importante da magia. Quem não conseguiu dominar os elementos não alcançará muita coisa importante no conhecimento mágico. Instrução Mágica do Corpo, grau 3. O primeiro grau do aprendizado em questão já deve ter se tornado um hábito e deve ser praticado ao longo de todo o curso. O segundo grau será agora ampliado. O tempo da posição tranquila do corpo deve ser expandido até chegar a meia hora. Neste grau, a respiração pelos poros do corpo todo passará a ser específica de determinados órgãos individuais. O aluno deverá ser capaz de deixar respirar pelos poros qualquer parte de seu corpo à sua livre escolha. Devemos começar pelos pés e terminar na cabeça. Você deve sentar-se na posição habitual e fechar os olhos. Com a consciência, transfira-se a uma de suas pernas. Pode ser a da esquerda ou direita, tanto faz. Imagine que sua perna fosse como um pulmão. Inspira e expira a força vital do universo ao mesmo tempo da sua respiração pulmonar normal. A energia vital é inspirada, absorvida, a partir de todo o universo e através da expiração jogada de volta, eliminada a ele. Ao conseguir realizar isso por 7 vezes, passe para a outra perna e depois respire pelas 2 pernas simultaneamente. Depois faça a mesma coisa com as mãos, primeiro com uma delas e depois com a outra. E finalmente, tente respirar com as 2 mãos simultaneamente. Conseguindo isso, passe para a frente, fazendo o mesmo com os órgãos, como os sexuais, os intestinos, o estômago, o fígado, o baço, os pulmões, o coração, a laringe e a cabeça. O exercício estará completo quando você conseguir com que cada órgão de seu corpo, até o menor deles, respire por si só. Esse exercício é muito significativo, pois ele nos permite dominar cada uma das partes do corpo, carregá-la com energia vital,
torná-la saudável e vivaz. Se conseguimos alcançar isso em nós mesmos, então não será difícil atuar em outros corpos também através da transposição da consciência, que representa um papel importante na transmissão magnética de energia, ou seja, na arte mágica de curar. É por isso que devemos dar toda a atenção a esse exercício. Outro exercício da instrução mágica do corpo é o represamento da energia vital. Através da respiração do corpo inteiro pelos poros, nós aprendemos a inspirar e a expirar a energia vital do universo. Em seguida, aprenderemos a fazer o represamento dessa energia vital.